Bem, galera, voltei aqui porque meu slide deu um problema, então nós vamos voltar nesse mesmo slide aqui para a gente continuar. Então, voltando aqui, efeito colateral de um determinado medicamento é aquele efeito que é um efeito que já é esperado, né? É um efeito que vai aparecer, porém ele já a gente sabe que ele pode ser tanto prejudicial quanto benéfico, mas ele é esperado e explicado pelo mecanismo de ação daquele medicamento. Uma reação adversa, nós falamos que é qualquer resposta a um medicamento que seja prejudicial, não intencional e que ocorra nas doses normalmente utilizadas em seres humanos para profilaxia, para diagnóstico e tratamento de doenças ou para modificação de uma função fisiológica. Não é explicada ou esperada pelo mecanismo de ação. Então, efeito colateral já é esperado. Reação adversa não é esperada. Ela aparece, né? E aí ela não tem explicação ainda por que está ocorrendo aquela determinada reação. Então, aqui a gente está vendo algumas imagens de um quadro alérgico, né? De uma criança. Olha. Então, a gente está vendo aqui algumas pessoas que têm alergia de pirona. Quando elas fazem uso do medicamento, elas apresentam esse edema aí na face, né? Isso aí é característico, né? Que a gente observa já é uma reação alérgica daquele indivíduo. Então, ele já sabe que ele é alérgico à dipirona, então ele não pode fazer uso daquilo ali. Porque se ele fizer uso, vai acontecer aí essa reação que a gente está vendo aí no rosto dessa pessoa, uma reação de um medicamento, que pode ser também, né, uma reação adversa, não é esperado aquilo ali, e aí ocorre. Então, a diferença básica aí é que a reação adversa, ela aparece em algumas pessoas. É aquela reação que a gente não explica aquilo ali. Né? É quando, às vezes, a gente tem um paciente com uma síndrome, que a gente chama de síndrome de Stevens-Johnson, depois vocês pesquisem a síndrome de Stevens-Johnson, ela é uma característica, né, que ocorre em alguns pacientes até em uso de medicamento, de paracetamol ou de um antibiótico. Não é um efeito que vai ocorrer em todas as pessoas, ou que tem uma probabilidade de ocorrer em todas as pessoas, mas algumas pessoas apresentam essa reação, que a gente chama de uma reação adversa, e ocasiona aquela síndrome, que é bem forte. Então, só para a gente finalizar, quando a gente falou aqui que efeito colateral é um efeito secundário, né, do uso de um medicamento, porém ele é esperado, ele é explicado pelo mecanismo de ação. Já a reação adversa, ela não é esperada, ela pode ocorrer até numa dose normalmente utilizada. E aí a gente fala que ela não é explicada ou ela também não é esperada. Então, aquele mecanismo de ação, ele vai desenvolver em algumas pessoas, mas não se tem uma explicação correta para ele. Então, a gente chama isso de reação adversa. Seguindo aqui, nós temos também medicamentos simples e medicamentos compostos. Aqui um exemplo básico, né? O Buscopan, que tem esse nome lindo aqui, ó, butilbrometo de escopolamina. Por que a gente chama ele de composto? Porque na composição, na fórmula dele, entra dipirona também. Quando a gente vê um Buscopan simples, ele vem só como butilbrometo de escopolamina, 10 miligramas. Então, aqui eu tenho uma medicação simples e aqui eu tenho uma medicação composta. Vias de administração, a gente já viu isso em semiologia, né? Nós estamos apenas dando uma recapitulada. A gente tem a via de uso interno, que é a via oral, bucal, sublingual, gastrointestinal. A via de uso externo, que é cutânea, retal, vaginal, oftálmica, otológica, via nasal. E temos a de uso parenteral. O uso parenteral é aqueles injetáveis em geral.
Então, subcutânea, intradérmica, endovenosa, intramuscular, isso daí a gente chama de uso parenteral. Medicamentos manipulados. Vamos falar um pouquinho? Deixa eu voltar aqui. Isso. Nós temos medicamentos com efeitos secundários, aqueles efeitos de medicamento que não sejam a ação terapêutica para a qual o produto é utilizado. Então, um exemplo, Fenergan, ele é um antihistamínico, né? Um antialérgico, porém ele tem efeito sedativo. Então, a gente fala que são efeitos secundários. Efeitos colaterais. São efeitos importunos, né, ligados à utilização normal de um medicamento. Um exemplo, um captopril, ele é antipertensivo e ele produz uma tosse irritativa. Então, é um efeito colateral porque já se espera que aquele medicamento cause, né, essa tosse. Ele já se registrou porque já foi causado em várias pessoas, então ele já se torna um efeito colateral. O efeito adverso é um efeito nocivo e incômodo. É conhecido também, né, como uma reação adversa. A gente já falou sobre isso, né? Sua ocorrência não é esperada e nem desejada. Placebo, né? O placebo são aqueles medicamentos, né? Esse daqui é legal, Placebão Plus. É uma medicação composta, aqui é simples. Então, quando a gente fala em placebo, o placebo ele funciona exatamente como está aqui, né? O poder da nossa mente. Então, é aquele exemplo, né, que a gente faz uma determinada substância para um indivíduo e fala para ele que é outra. Então, por exemplo, a gente pode ter uma criança, né? Vamos dar um exemplo básico de casa. Uma criança com queixa de dor. Ah, não, eu tô com muita dor na barriga, tá doendo muito, tá doendo muito. E aí eu pego um pouco de água, pingo alguma coisinha lá para dar um saborzinho, para dar um gostinho, que não seja nenhum remédio, né? Vamos colocar aí, ou que seja uma gotinha só de dipirona ali, e mexo e ponho alguma substância, ou dou até uma balinha para ele que eu tenho em casa e falo para ele, olha, vamos tomar esse remedinho aqui, que esse remédio é tira e queda. Esse remédio é ótimo, então vamos usar ele que ele vai melhorar a tua dor. E aí a gente passa essa confiança para a criança que ela toma aquele remédio e daqui a pouco ela fala que ela melhorou. Isso a gente faz em pacientes também. Às vezes é aquele paciente que você já deu todos os analgésicos que foram prescritos. Ah, o médico prescreveu dipirona, o médico prescreveu Tramal e Duocil. E você já fez todos. E a pessoa fala, ah, não, ainda tô com dor. E aí a gente conta uma história. Fala assim, olha, eu vou entrar em contato com o médico e vou ver o que ele vai passar. Ah, tá ótimo. Já fiz muito isso. E aí a gente vai lá, prepara uma seringa, põe soro fisiológico na seringa, volta e faz a seringa na veia. O paciente já está com soro lá, tudo funcionado. E aí eu faço, olha, a gente entrou em contato com o doutor fulano e ele pediu para fazer essa medicação aqui. Agora, essa medicação aqui, essa daqui, se não melhorar com essa é ótima, a senhora vai ficar bem, o senhor vai melhorar, porque essa daqui é a melhor que a gente tem de analgésico. E aí a gente vai lá e faz, e a gente observa que o paciente melhora. Daqui a pouco você volta lá e como é que tá? Ah, minha filha, que alívio. Foi muito bom para mim. Então, o placebo é aquele que a gente trabalha com a mente do indivíduo. Então, a gente vai fazer, às vezes não fez nada, às vezes fez água com açúcar, né? E mais nada. E o paciente acredita que aquilo ali funcionou, era o melhor remédio do mundo. E às vezes ele até te pede, olha, depois você me dá um pouquinho daquele remédio, poxa, me aliviou tanto. Isso daí a gente chama de placebo. Bem, quanto à origem, né, os medicamentos, eles podem ser de origem natural, são aqueles obtidos pela natureza, né, a partir de substâncias
minerais, vegetais, né, ou animais. Minerais, o enxofre, iodo, fosfato, cálcio, né, ferro. Todos esses aqui são de origem mineral, natural e mineral. De origem animal, a gente tem a insulina, a gelatina, a heparina, óleo de fígado de peixe, né? Então, vitamina A e E, origem animal. E de origem vegetal, a maioria dos fármacos que a gente tem hoje são de origem natural, né? Vegetal. Alcaloides, né? Metilxantinas, flavonoides, óleos essenciais. Então, nós vimos aqui, quanto à origem, os medicamentos eles podem ser naturais. E esses naturais, minerais, animais e vegetais. Ainda podem ser sintéticos, né? São aqueles produzidos por manipulação química em laboratórios. Não dependem para sua confecção de substâncias vegetais ou animais como matéria-prima. São os fármacos desenvolvidos em laboratório. Então, um exemplo aqui, a gente tem a aspirina, né? Que ele é um fármaco sintético, né? Produzido no laboratório. Os semissintéticos são resultantes de reações químicas realizadas em laboratório nos fármacos naturais, ou seja, sintetizado a partir de produtos naturais. Né? A morfina, por exemplo, né? A heroína, que são de origem natural, que vem da papoula. Bem, seguindo, diferenças entre medicamentos homeopáticos, alopáticos e aceitação e contradição. Voltando aqui, quando a gente fala medicamentos homeopáticos, né, a gente vai pensar aí naqueles feitos em manipulação, né, que são utilizados substâncias e ele é manipulado. Isso a gente chama de medicamentos homeopáticos. Eu posso colocar a dose que eu quiser, o médico pode prescrever, o médico pode fracionar aquela dose, duplicar aquela dose. Então, a gente chama aí de medicamentos homeopáticos de origem, normalmente de origem natural. Medicamentos alopáticos, né, são os comprimidos, são aqueles que a gente compra na farmácia, né, aqueles já manipulados no laboratórios, já com formatos diferenciados, então a gente chama de alopatia. Essa parte aí da farmacologia que vai utilizar medicamentos, né, os medicamentos já prontos com as doses certas, né, eu não posso fracionar, eu já tenho aquela dose ali, e aí a gente vai trabalhar em cima daquela dose. Na homeopatia, que normalmente são medicamentos manipulados, a gente pode trabalhar com a dose que a gente quiser. Nem todos os médicos, né, eles têm uma aceitação boa quanto à homeopatia. Alguns só gostam da alopatia e outros só gostam da homeopatia, né? A gente observa isso muito aí na medicina. Agora, é importante, alguns médicos falam, né, no caso dos medicamentos homeopáticos, que não acreditam na dose, né? Porque quem faz aquilo ali, quem formula aquilo ali, é aquele farmacêutico responsável. E aí alguns, né, ficam, mas será que colocou a dose correta? Será que não colocou? Mas o importante, a gente tem que acreditar que sim, né? Ele é um profissional e a gente tem que respeitá-lo, né? Então, e acreditar, senão não adianta, né? Senão, como laboratório, às vezes a gente tem medicamentos que a gente compra na farmácia, né, anticoncepcionais e tudo mais, que depois você ouve que tem várias mulheres engravidando, porque isso, e vai verificar aquele lote e não tem nada naquele medicamento, né? Só aquela composição básica dele, mas o principal, o princípio ativo não tem. Então, é bem, né? Quando eu coloquei aqui aceitação e contradição, é exatamente isso. Alguns aceitam mais essa, outros acreditam mais nessa, e a gente fica no meio desses dois aí. Ação do medicamento. Os medicamentos eles podem ser de ação local ou
sistêmica. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. A ação local é quando o medicamento age no próprio local de aplicação. Então, por exemplo, pomada, soluções oftálmicas, otológicas, ela tem ação local. Aonde eu colocar aquela pomada, ela já começa a agir no local de aplicação. Uma ação sistêmica é quando o medicamento ele precisa ser primeiro absorvido, metabolizado e então, através da corrente sanguínea, ele chegar ao local de ação. Então, a gente tem aí uma ação sistêmica. Bem, crianças, eu estou chegando em 15 minutos, eu vou dar uma parada e eu volto aí para a gente dar continuidade. Então, até o próximo vídeo.